Março de 1946. O Brasil vivia os primeiros anos de democracia após a Era Vargas, mas em Sergipe, o progresso ainda corria sobre trilhos de ferro e dormentes de madeira desgastados. Segunda-feira, 18 de março de 1946. O sol começava a baixar sobre Aracaju, mas o calor e a agitação no bairro Siqueira Campos ainda eram intensos. Na estação ferroviária da Praça dos Expedicionários, o trem suburbano, a locomotiva modelo SR-41, preparava-se para mais uma jornada em direção ao norte de Sergipe. Mas o trem levava muito mais do que passageiros. Carregava o peso da superlotação e de anos de descaso na manutenção. A composição, liderada pela locomotiva número 232, estava sobrecarregada. Centenas de pessoas se espremiam nos vagões de madeira, muitos viajando nos estribos e carros breques. Segundo pesquisas históricas, o sistema de freios já apresentava falhas conhecidas e o trem tinha dificuldade para pegar pressão nas subidas. O maquinista, João Claro dos Santos, lutava contra as limitações de uma máquina exausta. Às 16h55, o apito da máquina 232 anunciou a partida. Após uma parada em Laranjeiras, por volta das 17h55, o trem enfrentou uma subida íngreme, com dificuldade, parando por alguns minutos para pegar pressão. Foi ali que o controle se perdeu. Testemunhas da época relataram que a velocidade aumentou de forma aterrorizante. De repente, a máquina de ferro começou a ganhar uma velocidade. Gritos de pânico ecoaram pelos vagões. No quilômetro 458, entre Laranjeiras e Riachuelo, a força centrífuga destruiu qualquer resistência. Os vagões descarrilaram e se despedaçaram, como caixas de fósforo, lançando corpos e estilhaços pelos canaviais. O silêncio da noite foi substituído por gemidos e pedidos de socorro, que podiam ser ouvidos em meio à escuridão. O impacto foi brutal. Mais de 200 pessoas perderam a vida e cerca de 300 ficaram feridas, superando a capacidade dos hospitais da região. O cenário encontrado pelas primeiras equipes de resgate, que chegaram apenas por volta das 21h, era dantesco. Muitos corpos estavam tão mutilados que não puderam ser identificados, sendo enterrados em uma vala comum, onde anos depois foi erguido o Cruzeiro das Almas, um monumento de concreto de 2 metros que ainda hoje resiste em meio ao matagal. A tragédia não terminou nos trilhos. Em um esforço para proteger a aviação férrea federal leste brasileiro, o sistema jurídico e político da época buscou um culpado conveniente. João Claro, o maquinista, um homem de origem humilde de 37 anos, foi apontado como o único responsável. Embora laudos técnicos apontassem a precariedade da manutenção e falhas no sistema de freios da aviação férrea federal leste brasileiro. Os caminhos levavam para culpar de fato João Claro, que era uma pessoa preta, né, de família humilde aqui em Aracaju. Então, tudo indica, né, não vejo uma outra saída a não ser a questão do racismo. Historiadores modernos destacam que o racismo estrutural foi fundamental para ocultar a culpa da empresa pelas péssimas condições da linha férrea. 8 décadas depois, a vegetação tenta esconder o local do desastre, mas a memória de Riachuelo permanece viva. Hoje, pesquisadores e grupos locais lutam pelo tombamento do cruzeiro como patrimônio histórico.
Eu e o historiador Rafael, nós decidimos subir esse morro aqui, que a gente subiu agora anteriormente, e identificamos ela toda coberta de vegetação. Essa parte aqui totalmente limpa, ela não estava assim. Era tudo mato, a gente foi cortando tudo, limpou, deixou bem bacana. Chegar num local que era totalmente fechado, com difícil acesso, dificuldade mesmo de enxergar. Você viu lá embaixo, quando a gente olha pra cruz, né, a gente não consegue enxergar ela. Então foi assim, algo de deixar a gente em êxtase, né, devido ao que aconteceu aqui, que levou isso a acontecer. Então assim, foi algo incrível pra gente. Mais do que um acidente, a tragédia de Riachuelo é um lembrete silencioso de uma época em que o lucro e a política valiam mais do que as vidas que viajavam sobre os trilhos de Sergipe. A tragédia de Riachuelo permanece como um memorial doloroso do descaso humano e da maior ferida da história ferroviária do Brasil.